Hoje é mestrando do programa de pós-graduação em ensino de História, nosso Prof. História. Como sempre digo, um dos melhores do país, da franquia do Prof. História. Renan quer dar uma palavrinha aqui pra gente, quer respirar um pouco. Como é que vai ser? Bom dia, amigo ouvinte, bom dia, Maximin, bom dia, Ian, bom dia meu convidado, Rafael. Mais uma quinta-feira, chegando meio atrasado, né, por conta de um estabelecimento aí que está inaugurando e gerou aquela confusão ali, sabe? O patrão ficou maluco. Patrão ficou maluco. Mas é isso aí, começando mais uma quinta-feira, neste programa sobre quadrinhos, é um programa que vai ser muito legal, você que chegou agora, e já mandar um abraço pra galera do Semedar que tá na escuta, que eu tava olhando aqui no grupo. E não esqueça do nosso Instagram, @caminhos de memória. E se você quiser dar uma olhada aqui na gente, é só procurar a live no Facebook, lá, Rádio Universitária, que você vai ver a gente aqui como a gente não tem a sua voz bonita. Bom dia, Rafael. Gente, para as considerações, né? Existe dentro da pesquisa, não só da história, essa questão de ramificações dentro das histórias em quadrinhos, né? A gente vai ter as charges, como o Rafael estava falando para mim antes da gente começar o programa, e a gente queria, assim, que dentro da tua pesquisa, que é as charges, pelo que você estava falando nos bastidores, você pudesse explicar um pouco pro nosso amigo, para nossa amiga ouvinte que está aqui, né, como é que surge essa ideia de charge, que, pelo que você estava falando, antecede, né, até a própria noção de história em quadrinho que a gente conhece hoje, principalmente marcada pelos gibis e pelas graphic novels, né? Bom dia, eu me chamo Rafael Pantoja, sou mestrando do curso de mestrado profissional em ensino de História, turma de 2018. Minha pesquisa é sobre charges, né, o uso das charges no ensino de História. Bem, as charges, elas surgiram na França, né, com a Revolução Francesa. E aí era uma forma de criticar o antigo regime, né, e posteriormente os políticos que queriam ali dominar aquela área, né. Então a charge ela surge naquele período e o termo charge quer dizer carregar, né, ou seja, carregar de estereótipo, carregar uma pessoa, a imagem de alguém, né, para justamente criticar. A charge ela tem esse poder de também de abrir a guarda do leitor, né, porque ao estimular o riso, né, a pessoa se abre a guarda para a mensagem que está ali posta no desenho, né. Então a charge ela tem esse poder de quebrar essa guarda do leitor para o entendimento, para a ideologia que o autor quer passar para ela, né? Inclusive nessa questão de histórica, como ele falou, que era uma forma de criticar o antigo regime, a gente tem na Guerra Fria, né, a importância dos quadrinhos, já dentro da parte dos quadrinhos, que a gente vê que era uma promoção ali entre, que principalmente a gente vê nos Estados Unidos, a gente vê o Hulk, o Capitão América, a gente vê que todos traziam a bandeira, né? Principalmente o Capitão América, o Homem-Aranha, essas coisas, tinham a bandeira americana muito presente ali, que era uma forma de propaganda também, né? Que o do Hulk, que eles estavam, um cientista que trabalhava num novo armamento, né? Fazer até um comentário bem pontual, acho que para quem tem interesse em histórias em quadrinhos, a capa da edição número 1 do Capitão América, né? Uma capa marcante na história das histórias em quadrinhos, que é emblemática. Sim. Do Capitão América socando o Hitler. Né? E eu acho que não só a gente está se atendo aqui a Marvel Comics, né, mas a DC Comics também tem digamos assim, não o seu Capitão América, mas vai ter o Superman, cujas cores, propriamente ditas, Sim. também já simbolizam muito do que a propaganda estadunidense desse período ela vai permear ali, e o quadrinho como instrumento de poder. Antes de voltar um pouco para Charles, que a gente estava com a presença do Jonathan Christian aqui da organização do Quinto Encontro de Discentes de História. Novo Super Saiyajin. Nosso Billy Idol / Supla. Promessa é dívida, né? Flamenguista, e sabe como é. Mas... ruim é que era linda e eu sou apenas o Jonathan platinado. As graphic novels, para situar um pouco o nosso colega ouvinte, a nossa colega ouvinte, elas são histórias em quadrinhos que
corriqueiramente tem uma edição única. É um quadrinho que ele tem começo, meio e fim. E diferente de gibis, né, que podem ser seriais e quantitativos, onde existem dentro da Marvel Comics, da DC Comics ou da própria Turma da Mônica, que é um quadrinho nacional que merece nosso prestígio, né? A criação do Maurício de Souza é responsável pela alfabetização de um quantitativo enorme de crianças nesse país. E os quadrinhos, no formato de gibi, eles podem ter edições... Eles têm edições seriais ou não necessariamente seriais. Eles podem ser volumes únicos também, como almanaques e etc. Enquanto que as graphic novels, como eu disse, elas são histórias que têm começo, meio e fim. Uma graphic novel muito famosa é A Piada Mortal, que conta a história do surgimento, né? É considerado o surgimento oficial do Coringa, o antagonista do Batman, né? E o eixo central da história é justamente que o Coringa, ele acredita que para ser como ele, tudo que as pessoas precisam é de um dia ruim. Mas dentro, né, existem outras graphic novels, existe a própria graphic novel Laços, da Turma da Mônica, que ganhou uma adaptação para cinema agora. E dizer também que no mínimo humilde da nossa parte, dizer que os nossos colegas da área de letras, de jornalismo, como o professor Ivan Carlo, que não pôde estar aqui hoje, do curso de jornalismo, que foi justamente uma sugestão do nosso colega, do Rafael, para estar aqui presente. Infelizmente ele não pôde, espero que ele esteja nos ouvindo de repente. Dizer que os nossos colegas das linguagens e comunicações, eles estão muito mais avançados que nós. E para quem tem curiosidade, já dar essa dica, a Universidade Federal do Ceará, ela tem muita pesquisa nessa área. E eles têm um curso online chamado Quadrinhos em Sala de Aula, que é sobre essas aplicações, né, metodológicas dentro das histórias em quadrinhos. Sobre o que tu falou de histórias em quadrinhos que tem uma continuidade, né? Que o personagem no início de uma edição continua fazendo o que ele estava fazendo no final de outra, digamos assim, né? A gente tem os mangás, né? Sim, que são histórias assim que são imensas e depois no Japão, né? E depois, se ela tem um certo público já garantido, vira anime, né? Que a gente conhece. Sim. E que retrata muito bem essa questão dessa história serial, né? Sim, não necessariamente a história com contexto histórico, mas também olhar para o Oriente e ver que a ficção também pode nos ajudar a entender muitos contextos dentro da história. Mas acho que nesse primeiro momento a gente faz um rápido intervalo. Né? Sim, pra me respirar um pouquinho. Só pro Renan falar aqui no bastidor pra gente como é que tá o engarrafamento ali. Esse é o Caminhos de Memória, nós voltamos em instantes. Voltando com o programa Caminhos de Memória, aqui para a sua rádio universitária 96.9 FM, hoje com a presença do Rafael Pantoja, para falar no pequeno trocadilhos, né? O trocadilho a gente fez história e quadrinhos. Maximinho, quem te ouviu no intervalo aí? Conta pra gente. A gente ouviu o lançamento aí da MCD com o protagonista, Julgamento. O videoclipe está disponível no YouTube, filmado lá no Conjunto Habitacional Macapaba. Que é um projeto nosso, né? Está dando visibilidade para a produção dos nossos artistas locais. E, inclusive, fazer menção honrosa, né, ao Messias, que é um quadrinista mapaense, junto também, né, citar aqui a galera do Mistureba Comics, que é um projeto que infelizmente não existe mais, que funcionava ali no Teatro das Bacabeiras. E aproveitar, né, o espaço para falar do Capitão Açaí, que foi relançado, que é um quadrinho mapaense. E que recentemente a gente teve uma feira mapaense de literatura que ocorreu nos dias 14, 15 e 16 de novembro ali no espaço da Casa do Artesão. E justamente, né, a gente tentar aqui fazer do Caminhos de Memória um instrumento de ampliação do trabalho dessas pessoas, e que, quem sabe, numa outra oportunidade a gente não faz um programa só com quadrinistas, né, para além dessa ideia de pesquisa. Mas, como hoje o nosso foco, né, é a pesquisa, a gente elencou aqui no segundo bloco, Rafael, a gente queria te ouvir sobre duas coisas, né, de como compreender esses quadrinhos dentro da pesquisa histórica, e que você falasse do seu projeto, né, de pesquisa dentro do Prof. História, que já está se materializando aí num trabalho final,
Então os 2 blocos a gente deixa você livre para falar como você se sentir melhor. Assim. Bom, acredito que para compreender o quadrinho não necessita de tanto conhecimento, porque eles se explicam por si só, né? Eles contam uma história, eles têm um enredo e uma linguagem de muita acessibilidade. Então, para se usar, basta que o professor ele tenha essa capacidade, ele busque qual é o objetivo dele central a ser atingido ali ao colocar como meio, né, como mediador a utilização do quadrinhos para ensino-aprendizado do aluno, ele precisa ter esses objetivos em mente. Em contrapartida, a charge não. A charge ela precisa de uma explicação do contexto, né, de onde ela foi surgida. Porque se ela for colocada sem um contexto dentro da sala de aula, os alunos vão ficar perdidos. Assim como qualquer outra pessoa que pegar uma charge de dado período histórico, ou então de algum tempo, eles não vão conseguir entender o que aquela charge está sendo querendo passar. Porque geralmente a charge ela quer representar uma figura política daquela época que estava em evidência, ou então um acontecimento que estava ali em evidência também. Ou seja, a charge ela precisa desse contexto, dessa contextualização, né? Mais do que os próprios quadrinhos, né? E os alunos também precisam dessa contextualização na charge dentro da sala de aula, para gerar o entendimento e assim facilitar o seu aprendizado, facilitar e assim poder fazer com que eles tenham habilidades e competências para analisar essas charges e de forma que possam contribuir para o seu entendimento, né? Para o seu aprendizado. Assim, eu não sei se tu pode falar sobre essa pauta. Eu falei pro Maximina, foi antes de eu chegar, que foi a censura que ocorreu esse ano pelo prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, na Bienal do Rio, onde ele pediu o recolhimento de uma edição, né, dos Vingadores, que é Cruzada das Crianças, uma coisa assim, com as crianças, que por conta de ter dentro dos quadrinhos um beijo gay, né? Então, assim, complementando o que tu falou sobre contextualizar, a gente percebe que existe essa questão do que os quadrinhos podem trazer realmente, né? A gente vê, assim, tanto positivamente como negativamente. A gente pode ter essa questão da interpretação para quem não lê, porque realmente quem condiz com esse discurso vai dizer que não, tem que tirar mesmo, porque isso aí é como muitos dizem, né? Isso é uma indecência, a criança não pode ver. Só que existia, né, a questão da classificação por faixa etária indicativa, né, da história de quadrinhos, mas mesmo assim foi retirado. Não, foi tentado retirar, porque depois derrubaram, né, a questão da censura, porque é censura mesmo. Então a gente, como tu fala, a charge, mais especificamente, que é uma coisinha mais curtinha, ela tem esse poder político realmente, assim como os quadrinhos também têm. A gente vê, assim como a gente vê também alguns não só em quadrinhos, mas a gente vê em sketches, né, aqueles vídeos rápidos de YouTube, de canais assim que eu lembro que eu cheguei a assistir. Eu não lembro o nome do canal agora, mas um dia eu vou lembrar, não sei quando, mas não vai ser agora, que claramente propagava a homofobia, sabe? E dentro de humor. Então, assim como a charge tem esse humor ácido, né, que a gente sabe que tem, e pode ir no mais profundo da sociedade, os quadrinhos também tem, a gente vê também essa questão da tentativa. Por quê? Eu já parou pra pensar por que ele quis censurar? Entende? Então a gente vê essa questão da questão da homofobia trazida muito pela religião, né? Porque o prefeito ele é bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, e a gente vê o quão isso pode abalar as estruturas lá em cima por quem quer manter um discurso hegemônico, né? Em cima não só de nós que somos eleitores, digamos, mais adultos, mas das crianças, né? Porque e não pode ver um beijo gay numa história em quadrinhos. E Renan, tem até aquele material
da Universal do Reino de Deus, né? Que Sim. pode ser analisado do ponto de vista do quadrinho até. Eu tenho aqui, a pega minha mochila ali, pega minha mochila ali. cartilha Ideologia de Gênesis, né? Felizmente a nossa live no Facebook ela não tá funcionando, mas de repente quando esse programa for ao YouTube, Pra qual eu mostro? Pra qual eu mostro? a câmera aqui. Aqui, ó. Não tô mentindo, não. Isso aqui é distribuído nas igrejas. Sim. E depois vem falar que nós fazemos doutrinação aqui dentro. Se caso for essa, eu vou mostrar pra essa também. É porque minha mãe é membro. É membro. Mas assim, Rafa, conta um pouco pra gente, né? Claro, sem entregar piada, o né? trabalho, né? Um pouco da tua pesquisa, né? Quais são teus objetivos, tuas hipóteses? A gente sabe aqui no Caminhos de Memória que o programa de pós-graduação Prof. História, né? Ele trabalha não só com a dissertação, né? Mas com o produto. Se tu tem pensado num produto, se de repente tu vai ilustrar o teu próprio catálogo iconográfico de charges, se de repente a gente tá aqui diante de um chargista e não sabe, né? De um ilustrador, mas um vai pouco, ser né, perseguido pelo governo. das aspirações que te levaram a esse trabalho, dos teus objetivos com ele, como é que tá o andamento, né? Quem me dera ter esse dom, né, de fazer desenhos assim na hora, pensar em algo para lançar uma crítica e tal. Mas eu sou apenas um admirador mesmo das charges e assim essa vontade de escrever sobre as charges, ela vem desde a minha monografia, né, da conclusão de curso. Eu trabalhei sobre charges também, em Belém do Pará e tudo mais, na época da Segunda Guerra Mundial. E eu trouxe esse mesmo contexto, essas mesmas fontes para a minha dissertação de mestrado, né? No mestrado acadêmico, no mestrado profissional, nós não somos para criar uma dissertação de 100 e poucas lados, não é isso. Nós somos induzidos não, mas orientados, na verdade, para fazer um produto, né, voltados para sala de aula, voltado para o ensino, né, de sala de aula. Ou seja, o que eu pretendo fazer é justamente criar um método, né, ou então, dentro de uma sequência didática, um método de análise de charges, né? Só que para alunos cegos, né? Porque eu penso numa educação inclusiva, onde todos estejam incluídos. Todos, quando eu digo todos, é todos. Todos, seja o cego, seja o que tem dificuldade de aprender, né? Porque todos têm uma certa dificuldade de aprendizado, né? Então, eu pretendo justamente voltar esse trabalho para aluno cego, porque eu vejo uma carência, né, de trabalhos voltados para essa área da educação, né? Então, o meu objetivo é esse. As minhas charges são do jornal Folha Vespertina, do ano de 1940. Esse jornal ele foi fundado em 1941, justamente para absorver as informações, né, que vinham do fronte de batalha, né, o grande fluxo que vinha de informações do fronte de batalha da Segunda Guerra Mundial. E aí, o que o proprietário fez, né, o Paulo Maranhão, o proprietário desse jornal, que já tinha um outro jornal, que era o Folha do Norte, né? Ele cria esse outro jornal para absorver essas informações, né? E aí ele é produzido e divulgado no período, no horário das 11 horas da manhã até as 4 horas da tarde. E assim, eram muitas informações que ali tinham, né? Tanto do contexto local, regional e também, principalmente, internacional. E assim, entre as reportagens escritas, né, desse jornal, havia ali charges, mas praticamente nenhuma eram de chargistas brasileiros. Todas eram de chargistas ou americanos ou ingleses, ou então de imigrantes que estavam fugindo do nazismo, fugiram para esses países, né, e encontraram nas agências de notícias, nos jornais desses países, uma trincheira para criticar o nazismo, o fascismo e tudo mais. E essas charges chegavam, né, à Amazônia, principalmente aqui ao Pará, né? Lembrem que nessa época o Amapá fazia parte do Pará. Então, assim, elas eram divulgadas na cidade. E eu me pergunto, né, ao me deparar com essas charges nesse jornal, eu ficava me perguntando por que essas charges estão aqui. Qual era a intenção
do editor do jornal colocar as charges aqui. Bom, pesquisando e também com a orientação do meu professor, né, do meu orientador Alexandre Júnior, ele me propôs a seguinte análise, né? Analisar a partir da ótica da política da boa vizinhança. O que foi a política da boa vizinhança? Foi justamente uma tentativa, né, e que realmente aconteceu, dos Estados Unidos tentar mudar a sua visão perante os latino-americanos, né, que viam nos Estados Unidos um agressor, um país agressor, um país militarmente interventor, né, nos países pequenos ali, principalmente da América Central e do Caribe. Então, essas charges, elas vinculavam não só uma imagem do Hitler pejorativa, tentando diminuir, tentando menosprezar, ridicularizar, mas também tentavam incutir na sociedade uma visão dos Estados Unidos de o país protetor, né? O país que seria o protetor das nações, protetor da democracia. Então, eu vejo nessas charges também isso. E é justamente isso que eu pretendo levar para a sala de aula. Esse entendimento, explicar o contexto, tanto internacional, brasileiro, nacional e regional. Por que essas charges circulavam na Amazônia, né? Ali no Pará? Por quê? Em Belém do Pará. Por quê? Para que o aluno também se situe e faça essa situação, crie também na sua mente esse poder de poder analisar essas charges dentro de um contexto. Bom, eu também, com isso, o objetivo é dar aos alunos, né, ferramentas e habilidades com que eles não só analisem charges, mas outras imagens também, né? Por exemplo, o mundo de hoje é extremamente visual. As informações hoje estão atreladas a uma imagem, sempre. Qualquer canto que nós olhamos, tem uma imagem ali, né? A informação ela está ligada totalmente à imagem. Então, esse bombardeio de imagens, muitas vezes nos passa desapercebido as informações que estão ali intrínsecas nela, né? E assim, o aluno às vezes não tem essa capacidade de entender que ele está sendo doutrinado, ele está sendo induzido a comprar alguma coisa, ou então aceitar uma ideia, né? Sem uma crítica daquilo que ele está recebendo. Então, justamente essa é a proposta do meu trabalho, fazer com que eles tenham ferramentas, eles sejam alfabetizados visualmente, para que criem, desenvolvam ferramentas e habilidades para pensar historicamente. Sim, inclusive a gente tem as adaptações de histórias de quadrinhos para o cinema, né? Primeiro animação, depois cinema. Eu lembro muito bem do Homem-Aranha 1, eu acho que é com o Tobey Maguire, né? Com o Tobey Maguire, no qual na última cena ele tá lá tecendo sua teia pela cidade e curiosamente ele vai lá e ele fica preso na bandeira americana. E a bandeira americana fica tremulando lindamente lá e aí acaba a cena naquilo. Então, de se pensar... O aluno que não entende isso, ele vai passar desapercebido, mas ele vai introduzir a ideia de que os Estados Unidos ele é o país. Exatamente. Entendeu? Então a gente vai agora para um rápido intervalo. Já voltamos com o programa Caminhos de Memória sem bandeira americana tremulando. Oi. E aí, tudo bem? Estamos de volta com o programa Caminhos de Memória, uma atividade voluntária do Centro de Memória, Documentação Histórica e Arquivo. Meu nome é Lucas Maximinho. Voluntário, eu disse voluntária. Estou na companhia aqui de Renan Almeida e do nosso colega Jonathan Christian, que está aqui prestigiando a gente. Daqui a pouquinho vai falar um pouco sobre novo Super Saiyajin. Nosso quinto encontro de discentes, né? Uma tradição aqui da casa. E hoje a gente está falando, só antes de falar o artista, hoje a gente está com história e quadrinhos, né? Possibilidades para pesquisa e ensino, na presença do Rafael Pantoja, aqui do nosso Prof. História, e no intervalo você ouviu o Capitão Pupunha, Infinito, artista amapaense aí. Capitão Açaí é um quadrinho, Capitão Pupunha é um músico aqui, um projeto bem legal, assim, de vários que vem saindo da Zarolho Records, né? Podia do ter Alan Flecha. uma farinha aí, né? Pupunha, farinha, café, sei lá. Podia ter um café, né? Mas assim, esse terceiro bloco eu acho que ele vai ser mais rapidinho, mais 5 minutinhos assim antes de ir pro último bloco do programa, que é sobre essa questão de posicionamentos da arte política, né,
de como tu, Rafael, vem entendendo no teu trabalho essas aproximações da arte do chargista, né, da charge em si, e justamente em que ponto a gente também pode se sentir, talvez, né, pertencente a essa história que, como você falou, estava circulando em Belém do Pará, e o próprio professor Edinaldo esteve aqui na temporada passada falando sobre a base aeronaval do município de Amapá, para a gente tentar trazer para esse estudante da educação básica que esses processos, esses acontecimentos históricos, eles não estão tão longe assim da gente. Então, como é que a política, de certo modo, ela tem se dado no teu trabalho, né? Dentro dessas charges? Se existe, assim, claro, como você falou, sem contexto, a charge ela é um mero desenho, né? O aluno ele precisa entender que a história ela está toda interligada, né? A sua história regional está interligada com a nacional, que está interligada com a mundial, né? Então ele precisa entender esses níveis de escalas. E aí é justamente isso que eu trabalho. Porque o que os grandes políticos decidem vai influenciar na sua vida, né? Vai influenciar ali no seu contexto, seja ele local ou nacional. Então ele precisa ter esse entendimento também, assim como nós temos esse entendimento. Então justamente para ele ver que uma charge lançada no jornal que tenha uma crítica a um político, ela está obedecendo uma linha editorial e ela está obedecendo um pensamento político, né? Seja ele contrário ou a favor, né? de um dado pensamento. E naquele momento era contra o nazismo. Por quê? Vamos lembrar lá, eu quero fazer um pouco aqui um apanhado de como era, né? Esse período. A Alemanha ela tinha relações com o Brasil extremamente fortes, né, nesse período, né? Porque ela tinha um importante comércio de compensação com o governo brasileiro, né? Ela tinha aqui havia uma contingência de imigrantes alemães no sul do Brasil, né, importante, tanto é que a Alemanha publicava um jornal nazista aqui em São Paulo, né, lá em São Paulo, e assim, por essa importância e também pela posição geográfica próxima da África, os Estados Unidos via o Brasil como um ponto estratégico e que ele precisava se aproximar dele, né, porque o Brasil ele ainda não tinha decidido para que lado ele iria, né, ele estava ali meio barganhando dos dois lados, né, até que veio o ataque a Pearl Harbor, né? E aí fez com que realmente se tomasse um lado na guerra. Sim. Havia necessidade. Então, o aluno ele precisa compreender esse contexto histórico. Ele precisa compreender esse contexto político também. Como é que se dá esse jogo político por trás dos grandes acontecimentos, né? Não só também o que vai influenciar também no seu contexto local, né? Então, é justamente isso que eu trabalho na minha dissertação, no meu produto, que eu quero voltar. Inclusive o que a gente estava falando até as cores dos super-heróis não são à toa, né? Inclusive a gente, não só os quadrinhos como a música, o cinema, ele acompanha essa crítica. Se lembrar, não tô lembrado do nome do filme, tô tentando lembrar aqui do Charlie Chaplin, onde ele se veste de Hitler, eu não tô lembrado. Grande Ditador. Então você vê como a arte ela tá sempre ali acompanhando, e na questão dos quadrinhos a gente vê, como a gente falou inicialmente, o Capitão América, a gente vê também quando estourou o movimento hippie, né, a gente vê o surgimento do Doutor Estranho, que era mais ligado o conhecimento dele veio mais do Oriente, que era justamente para acompanhar o movimento de pensamento, né, da época em si. Mas, intervalo de novo? Sim, o último intervalo. Rapidinho, não abandona a gente não, que a gente já volta. Voltando com o programa Caminhos de Memória, no seu último bloco, hoje com a presença do nosso querido amigo professor do PPGH.
Prof. Prof. História. História, olha só a confusão do É radialista. porque tem muita coisa na porque casa. é muita coisa na casa, né? E isso é um orgulho pra gente. Rafael Pantoja, falei o nome dele? Falei, né? Estamos falando hoje sobre as histórias em quadrinhos, né? Sobre História e quadrinhos, que trocadilho. Só porque foi que eu pensei, por isso que eu tô falando isso. Fala exatamente sobre aplicar os quadrinhos dentro de sala de aula, que a gente conversou, se você perdeu. Daqui a pouco tá no YouTube, mas infelizmente estamos indo pro último bloco e já mandar um abraço pra Brenda Zene, que foi o que tocou no intervalo, né, Maxime? Sonho Leve aí, single da Brenda, um dos trabalhos mais recentes dela, que tá sempre escutando a gente, né? Sim. Então acho que é mínimo justo a gente tá prestigiando a arte dela. A gente vai para as considerações finais, né, Rafael? É bom, mas dura, é bem rapidinho. E a gente sempre pede para o nosso convidado alguma indicação. Pode ser um livro, pode ser uma série, pode ser um filme, pode ser uma HQ, uma charge, uma graphic novel, o que seja. Então, para suas considerações, né? Quiser mandar um abraço, um beijo para alguém, cachorro, periquito, papagaio, mãe, esposa, redes sociais, companheiros. WhatsApp não. Enfim, o espaço é seu aí. Eu quero agradecer a oportunidade, também agradecer também por terem sido tão carinhosos comigo na minha primeira vez aqui no rádio. E assim, eu quero indicar um livro para os professores, né? É um livro que tem como título Como Usar as Histórias em Quadrinhos na Sala de Aula, da coleção Como Usar na Sala de Aula. É um livro que, inclusive, eu consultei para vir para cá, né, também. E ele tem como organizadores Ângela Rama, Valdomiro Vergueiro, Alexandre Barbosa, Paulo Ramos, Túlio Vilela. Né? Esse livro ele tem capítulos sobre como usar os quadrinhos na aula de língua portuguesa, como usar os quadrinhos no ensino de geografia, os quadrinhos na aula de história, os quadrinhos no ensino de artes. Ele é bem interessante e traz metodologias de como se usar essa fonte, né? As histórias em quadrinhos na sala de aula. Então, eu queria agradecer essa oportunidade que eu tive aqui. Muito obrigado a vocês e parabenizar pelo espaço que vocês estão dando para o conhecimento, né, para o debate e para ampliar o conhecimento aqui na universidade. Perfeito. Falar também do blog do professor Ivan Carlo, que não pôde estar aqui com a gente hoje, foi justamente uma indicação do Rafael, professor aqui no curso de jornalismo. Tem um trabalho muito interessante nesse blog. Inclusive, e que de repente no próximo momento pode estar aqui com a gente dando contribuições não só sobre quadrinhos, mas outras áreas do conhecimento, né? Exatamente. Passar pro Jonathan, o Jonathan falar um pouquinho do Quinto Encontro de Discentes, né? Opa, só ligar o microfone do Jonathan. Jonathan. Certo. 2 minutinhos. Beleza, boa tarde, né? Bom dia. Bom dia ainda, né, a todos e a todas. Falar bem brevemente, né, do Quinto Encontro dos Discentes, que está sendo realizado esse ano, com a coordenação geral da professora doutora Carmentila Martins, e tem como tema, né, os discentes de História e Informação Docente. O evento está sendo coordenado, né, pela turma concluinte, né, que está para sair do curso de História 2016.1 e contou com diversas atividades em 2 dias, né? Foi um evento mais curtinho em comparação aos anteriores, porém bem denso, né? Contamos com diversos seminários temáticos envolvendo a questão da história da Amazônia colonial, ditaduras e democracias, as experiências escolares cotidianas na Amazônia. O Prof. História foi contemplado. Isso, também, exatamente. E então conseguimos, né, brevemente nesses 2 dias, né, abordar, né, esse leque de opções que o nosso curso contempla. E hoje... também hoje, né, ressaltando, tem o simpósio, o seminário temático interdisciplinar, o uso da literatura no ensino de História e Sociologia, com a professora Isa Vanessa e o professor Carlos Guimarães. E posteriormente nós teremos a nossa mesa de encerramento, né, com um relato de experiência, com professores da educação básica convidados para estar presente. Tudo isso no auditório do CEPA hoje, às 17h30. E também teremos a atração cultural com o nosso querido amigo Marcos Guedes, aqui do curso de História, e a Tayana Bittencourt. Aí sim, meu patrão. Novos talentos aí da cultura amapaense aí, quem sabe.
Com certeza. E é isso, gostaria de mandar um abraço, né, a toda a coordenação, a toda a turma, aos ouvintes, né, às professoras e professores que vestiram a camisa, apoiaram o evento, né, um evento que foi, digamos assim, as 3 porradas que surgiu, mas que está sendo excelentíssima a discussão, com um aprofundamento acadêmico muito bom, com laços sendo estreitados entre a história e a pedagogia. Então, gostaria de agradecer pela participação, mandar um abraço para minha querida filha Laura Radassa aí, que está prestes a completar 8 meses de vida, o amor da minha vida. É isso, valeu, obrigado, Rafael obrigado. Pediu a fala antes de passar para Renan. Só que eu tinha esquecido, eu quero mandar um abraço para a turma do mestrado, Prof. História, né, os meus colegas lá da turma de 2018, e meu orientador, o Alexandre, e para o meu amigo Arleno. É isso. Só agradecer suas considerações. Só agradecer. Daqui a pouquinho tem diversidade religiosa do século. Só agradecer ao Rafael, agradecer minha mãe, meu pai, só minha mãe, desculpa, pela presença do Rafael, por ter se prontificado, né, quando foi feito o convite, e mandar um abraço para todo o pessoal do Semedark, para Kate, para a professora Elke, para Natasha, para todo mundo. E falar que esse programa daqui a pouco vai estar no YouTube. Se você perdeu esses ou outros, você pode ir lá dar uma conferida. E vamos que a panela tá cheia, do RU já tá lotada. Para as minhas considerações antes, né, falar de justamente uma surpresa, digamos, é a primeira vez que a gente está fazendo isso, mas eu acho que é pertinente. É uma nota produzida pela comissão organizadora do Caminhos de Memória, que diz o seguinte: o programa Caminhos de Memória vem a público manifestar-se no que permeia questões relacionadas aos ataques deferidos ao 5º Encontro de Discentes em História na Unifap. A programação em questão foi covardemente atacada por intermédio de grupos os quais, por questões éticas e profissionais, não serão citadas ao longo desta publicação, considerando também que os agentes produtores de tal ato não são necessariamente pertinentes para compreender seu ocorrido. Em momentos onde, mais do que nunca, a sociedade civil e a universidade pública vêm se distanciando constantemente, é lamentável que existam ataques a eventos de qualquer natureza e, principalmente, para com eventos que buscam congregar a sociedade civil por intermédio de docentes da educação básica, visando assim estreitar novamente laços próximos a ruir. Enquanto nós, historiadoras e historiadores, oriundos de qualquer instituição, inseridos em graduação e pós-graduação, promovermos tentativas de boicote ao que é diferente de nossa realidade, estaremos, direto ou indiretamente, corroborando para que discursos de ataque às universidades públicas conquistem cada vez mais espaço dentro da sociedade civil, dificultando o acesso e inserção destas pessoas em nossas atividades do tripé universitário, de ensino, pesquisa e extensão. Nos entristece perceber que em nossos espaços de convivência diários estamos próximos a pessoas que apresentam condutas semelhantes a de governos autoritários e totalitários, presentes em acontecimentos históricos como o nazismo alemão, o fascismo italiano e a ditadura militar brasileira. Historiadoras e historiadores, sendo estes graduandos, graduados, pós-graduados e pós-graduandos, que apresentam condutas semelhantes a de momentos históricos como estes, merecem sim nossa atenção no sentido de espanto e receio. É atordoante saber que existem grupos interessados em promover a segregação dentro da comunidade acadêmica, seja esta restrita ao curso de História ou não, pois, a partir do momento em que o silêncio diante desses ataques se faz presente, junto a ele é acrescida a conivência. Repudiamos veementemente quaisquer atitudes segregacionistas dentro da comunidade acadêmica, assim como também da sociedade civil. Entretanto, é importante ressaltar que, partindo do pressuposto de uma, aspas, intelectualidade superior, fecha aspas, existente dentro da universidade, é inadmissível corroborar com atitudes de tamanha magnitude que reproduzem os discursos proferidos por aqueles que a história traz como truculentos, autoritários e excludentes. Este programa de rádio ressalta seu compromisso com a sociedade civil, tal qual com a comunidade acadêmica, em sempre buscar representar nesta bancada não somente a academia, independente dos cursos de graduação e pós-graduação os quais estes estejam inseridos e suas instituições de origem, assim como membros da sociedade civil, pois acreditamos que todo conhecimento, independente de seu ponto de partida, é, de fato, válido. O Caminhos de Memória espera que atitudes como esta não se tornem corriqueiras em nossas atividades universitárias, pois acreditamos que procedimentos, posturas e condutas como essa servem àqueles os quais, neste momento, igualmente atacam a educação brasileira. Portanto,
Esperamos que este ataque se torne um caso isolado, no sentido de atitudes como esta não se repetirem ao longo de nossas estadias dentro desta IFES. No mais, este programa de rádio acredita no conhecimento, independente dos agentes produtores do mesmo. Acreditamos também numa prática extensionista acessível e inclusiva, para que a sociedade possa sentir parte de nossos debates. Atenciosamente, programa de rádio Caminhos de Memória. Bom, diante de tudo isso, para finalizar, agradeço imensamente a disponibilidade do Rafael Pantoja de estar aqui com a gente. E antes de passar 2 recadinhos, né, 2 avisos, dizer que dia 2 de dezembro, agora segunda-feira, a gente vai ter o primeiro ciclo de debate da linha de pesquisa Poder, Memórias e Representações do nosso programa de pós-graduação em História, que vai contar com 3 palestras. Dentre elas, Religião e Poder, uma releitura a partir de uma proposta de trabalho Estado da Arte, com o professor Sérgio Junqueira. Imigrações e Judeus no Brasil, Noções de Identidades e Representações para Estudos e Pesquisas em História, com o professor Dr. Carlos Eduardo Bartel, do IFC Campus Ibirama, e com a palestra Holocausto, História e Memória, com a professora doutora Tatiana Pog, da UF, no auditório do CEPA, no dia 2 de dezembro, a partir das 18 horas. A inscrição de ouvintes será realizada no local do evento. E o nosso próximo evento também na semana que vem é o 2º Encontro de Ensino de História da Unifap, que é promovido pelo Prof. História, que será realizado nos dias 4, 5 e 6 de dezembro, aqui nas dependências da universidade. Se você estiver interessado, você pode entrar no site da Unifap, na página do Prof. História, e se interar mais a respeito. Inclusive eu vou estar ali apresentando um trabalho, né, junto a alguns colegas de graduação e do Prof. História. A gente espera que seja um evento tão legal quanto tem sido o encontro de discentes e que esse tipo de prática não incorra nele também. Mandar um beijo para a Alana, minha namorada, que está sempre ouvindo a gente, como é corriqueira, né, de costume, aqui do programa. Agradecer a audiência, agradecer aos nossos ouvintes, à nossa comunidade acadêmica. Ficamos felizes em saber que o curso de História cada vez mais vem abraçando o nosso programa. Não saia de sintonia da Rádio Universitária, que tem a diversidade religiosa com o CEPRES aí, programa que conta também com historiadores. Esse foi o Caminhos de Memória. Nosso muito obrigado e até a próxima.